Pode parar aí mesmo. Sendo bem sincero, já me perguntaram sobre essa cena muitas vezes. Me perguntam como nós treinamos para fazer isso e eu digo o seguinte: nós não treinamos. Eu posso afirmar para vocês que tem um monte de erros nessa cena. Meu nome é Andy Stampf e eu passei quase 17 anos como um SEAL da Marinha dos Estados Unidos. Também sou apresentador do podcast Cleared Hot. Hoje vamos assistir cenas de ação subaquáticas em filmes e ver o quão realistas elas são. One last thing, when you hit the water, don't forget to cut away your chute. 90% of people killed during the halo jump got tangled up in their chutes and drowned. Eu nunca estive em uma luta subaquática com alguém na minha vida, nem com qualquer outra coisa que não fosse meu próprio equipamento. Só para ter uma ideia, os cintos, ímãs e mangueiras já tentaram me matar. Você acaba lutando com seu próprio equipamento. Portanto, essa parte é real. Eu nunca vi alguém dar instruções assim de forma oral em um avião. É tanto barulho, que quase não dá para escutar nada. Sinceramente, eu não conheço nenhuma operação real que tenha começado com um salto de paraquedas de qualquer tipo e que culminou em uma imersão. Ao fazer o salto, você provavelmente lançará botes para fora da aeronave. O bote pousa com o próprio paraquedas. Você pousa próximo a ele e entra no bote, e ainda percorre uma boa distância para só então mergulhar. Caso contrário, você estaria pilotando um avião sobre um lugar onde você não quer ser visto. Digamos que não é a melhor estratégia para brincar de esconde-esconde. Além disso, cortar o paraquedas antes de atingir a água é muito perigoso. Em altitudes mais baixas, é difícil determinar em que altura acima da água você está. A regra geral é esperar tocar a água para só então cortar o equipamento. Houve pessoas que cortaram achando que estavam a 3 metros, mas na verdade estavam a 30 ou até 40. A tensão superficial da água vira quase um concreto. É aí que mora o perigo. Não precisa de um sinalizador. Já existe lanterna para isso. Além de durar mais, você evita a possibilidade de se queimar. Eu acho que muito provavelmente, as pessoas ficariam decepcionadas com o tipo de mergulho que nós realizamos nas equipes SEAL. Não pelo volume de mergulhos realizados, mas o nosso treinamento tem como principal objetivo o deslocamento de um ponto até o outro. Simples assim. A meta é sair para posicionar uma carga ou um sensor, e em seguida voltar. Este tipo de mergulho ou aquele mergulho em recifes de coral, são experiências totalmente diferentes. A maioria dos mergulhos que fiz foram à noite, em profundidades inferiores a 6 metros. Não é nada realista. Nota 0. Eles fizeram um ótimo trabalho no treinamento para contenção de respiração neste filme. Não é difícil prender a respiração por tanto tempo. Tem gente que consegue segurar por 5, 6 ou até 8 minutos. Porém, sempre fazendo o mínimo de esforço. Você não vai ver pessoas que prendem a respiração, sendo incrivelmente ativas como nessa cena. A primeira introdução ao mergulho para candidatos SEAL é o circuito aberto na piscina. Já administrei esse teste e é bem comum ver alunos terem uma perda de consciência ou prenderem a respiração até eles desmaiarem. Inclusive, um dos principais indicadores de que alguém está prestes a ficar inconsciente são bolhas escapando pela boca, exatamente como mostra essa cena. Eles claramente pesquisaram bastante sobre tudo isso. Pelo aspecto cinematográfico e a probabilidade real disso acontecer, acho que eu daria nota 3. In about 30 seconds. Nah, I'm sure it's not that fast. Would you please listen for once? Aparentemente, toda essa cena se passa no Ártico. O equipamento operacional dele consiste em um shorts curto e uma bolsa carteiro pendurada no ombro, o que parece uma escolha bem controversa. Você passa muito tempo em um treinamento básico de demolição subaquática. É feito no Oceano Pacífico em San Diego, com a temperatura da água de 15 graus Celsius. Você pode ter hipotermia, se ficar tempo demais. Mas isso é um tipo de frio diferente do que estava sendo mostrado em Archer. Esse tipo de frio do Ártico é outra história. Parece que ele estava colocando um vidro, que continha uma carga explosiva dentro daquela hélice. E isso é muito improvável. Eu diria que a hélice não é o lugar mais indicado para você colocar uma carga explosiva nesses tipos de operação onde atacamos navios. Basicamente,
Nós não atacamos a hélice. Na parte inferior de uma embarcação tem umas escoras, e depois tem o eixo de transmissão que é conectado à hélice. Nós colocaríamos as cargas explosivas posicionadas nas próprias escoras do navio. Isso danificaria o barco de forma que ele não consegue nem navegar. Se você explodir uma hélice, pode não ser rápido, mas você consegue substituí-la. Agora, se você danificar a integridade estrutural do navio e quebrar o eixo da hélice, de forma que eles não consigam consertar, novamente é um problema solucionável, mas agora estamos falando de provavelmente ter que tirar o barco da água só para passar por manutenção. Acredito que conduzir a missão dessa forma tem um melhor custo-benefício. Alguns explosivos funcionam na água. Muitos deles são resistentes inclusive aos elementos da natureza. O C4 é um bom exemplo. Para fazer o C4 explodir, nós usamos detonadores. Esse método de acionamento funciona tanto na água quanto no ar. Difícil avaliar um desenho animado pelo realismo. A nota vai acabar sendo baixa. Eu vou dar nota 2, e a única razão pela qual eu vou dar 2 é porque eu até que gostei daquele explosivo no vidro que de alguma forma ele colocou na hélice. Se você precisar atravessar um rio, atravesse. Não tem nem por que você sair da água no meio do caminho e revelar a vantagem tática que você tem na missão. Isso não faz nenhum sentido. Se estiver espionando alguém, ou você atravessa o rio todo por baixo da água, ou atravessa o rio todo por cima. Na realidade, era melhor você achar um tronco na beira do rio para atravessar por cima dele, porque ficar molhado é um saco. Pode parar aí mesmo. Sendo bem sincero com vocês, já me perguntaram sobre essa cena muitas vezes. Todo mundo ama essa cena. E sempre me perguntam como nós treinamos para fazer uma coisa dessa. Eu sempre digo o seguinte: nós não treinamos. Todo mundo acha que é simples, mas eu posso afirmar que é impossível prever em que direção o corpo vai cair, quem dirá saber a hora exata que acontecerá. Quando você atira na cabeça de alguém, a situação é outra. Não podemos esquecer que tudo isso foi causado por um cartucho de 7.62, ou por um 300 Winchester Magnum que atravessou pela selva. O supressor que está no fuzil é basicamente um silenciador e contém parte do gás. Isso reduz drasticamente o nível de decibéis produzidos pelo rifle. Porém, as munições, quando estão voando pelo ar, são supersônicas, consequentemente elas produzem ruídos. Também existe a munição subsônica, e ela é muito mais silenciosa. Mas não era ela nessa cena. Eu diria que o objetivo dessa parte ridícula de pegar o homem e ir abaixando ele como se estivesse caindo em um abismo é só para aparentar um sigilo. Então, passar por tudo isso para tentar ser sorrateiro e logo depois disparar um cartucho na selva faz todo o propósito cair por terra. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês: não é assim que funciona. Subir em um submarino no meio do oceano é totalmente possível. Eles estavam em um bote Zodiac. Ele tem um motor de 35 ou até 55 cavalos de potência. Daria para ir da terra firme até águas internacionais. O submarino estaria esperando no local combinado e isso é totalmente possível. Claramente, eles tiveram o apoio direto da Marinha dos Estados Unidos para fazer este filme. Fiquei até surpreso que eles mostraram o SDV, que significa Submersível de Transporte SEAL. Ele basicamente é um submarino em miniatura. Eu diria que é pequeno, difícil de ser descoberto, e com ele você pode transportar pessoas e equipamentos a uma longa distância. Depois você pode voltar ao submarino, até porque é comum voltar ao recurso do qual partiu. Você vai ficar com a roupa de mergulho até que a missão termine. Isso pode durar 14 horas. Muitas vezes se usa roupa seca, mas seco e quente são coisas totalmente distintas que as pessoas não deveriam confundir. Mandaram muito bem. Isso tudo pode ocorrer em uma operação de SDV. Eu vou dar nota 10. Já para a captura do homem no rio, é 0. Pena que não dá para dar nota negativa. Se tem uma maneira de chegar em um lugar de forma discreta, definitivamente não é pulando de paraquedas branco e laranja em plena luz do dia. Saiba que você não vai pegar ninguém de surpresa. Eu já usei as nadadeiras de mergulho para um salto em queda livre. Na verdade, eu já saltei com elas nos pés.
Na maioria das vezes, a gente coloca o pé pela correia traseira da nadadeira e depois prende o comprimento do pé de pato nas pernas. Se for pousar na água, é imprescindível ter nadadeiras. Caso você precise nadar ou se esforçar muito, vai precisar de nadadeiras. Maravilhoso! Eles tinham uma frota completa de submersíveis, e tinham também esses arpões. Eu sinceramente não tenho conhecimento de nenhum encontro na história da humanidade que tenha se dado dessa forma ou minimamente parecida. Vai por mim, a última coisa que queremos é um combate na água. Essa tática é apenas uma forma de disfarçar o que estamos fazendo e simplesmente ir de um ponto a outro de forma discreta. O que nós queremos com isso é usar o fator surpresa. Jamais buscamos entrar em combate. Portanto, não levamos nem tridentes, nem lanças e nem nada do tipo. Gostei desse jeito, que eles cortam as mangueiras. Infelizmente, há uma mangueira de inalação e outra de exalação. Se cortassem a mangueira errada, ainda conseguiriam respirar. Sempre temos faca de mergulho, mas é para cortar equipamentos caso algo fique preso. Posso afirmar para vocês que nunca nem passou pela minha cabeça sacar essa faca para lutar com ela. Essa faca é para tudo, menos para isso. Daria para usar a faca até como uma chave Phillips, mas não para lutar com alguém. Eu gosto da ideia do que ele tem na boca. Tenho a impressão de que é uma reserva de ar daquela época. Ao julgar pelo tamanho do tanque, ele só tem mais metade de uma respiração. Claramente não conseguiria ficar debaixo da água. Depois temos o dispositivo explosivo na água. A forma e o impacto com que as ondas de choque se propagam debaixo d'água são bem realistas. Digamos que foi algum tipo de granada. Isso provavelmente mataria as pessoas dentro daquela área, mas eu acho que também o machucaria, especialmente se houver janelas abertas, já que isso tem que extrapolar por algum lugar. Portanto, é até plausível, mas eu diria que é melhor você sair dali antes da coisa explodir, de preferência, sair até da água. Não consigo avaliar essa cena tecnicamente. Eu não consegui ver muito bem qual a arma que ele usou, mas tenho um palpite. Deve ser uma versão de lança-granadas M203. O projétil não tem essa propulsão contínua como vemos nessa cena. Ele não tem a capacidade de se comportar assim, e eu tenho certeza que as pessoas querem saber se é possível disparar armas debaixo d'água. Eu diria que é possível atirar com a arma apenas uma vez, pois elas não foram projetadas para funcionar em um ambiente adverso, e que tem tanta interferência da água. Você provavelmente conseguiria atirar um 203 debaixo d'água, mas não vai ser nada parecido com isso. Assim, se algo chegasse a sair do cano, sairia e logo cairia, até porque esse é o tipo de munição que sai da arma girando. É por isso que para essa arma, existe uma distância mínima de preparação de uns 30 metros, então eu diria que muitos fatores fazem essa cena ser quase impossível. Reparem no quão ineficiente foi esse nado dela. Tem duas coisas que atrapalham muito na hora de nadar. Tem a arma pendurada de forma frouxa, e também os sapatos. Saibam que é muito difícil nadar de sapato. Acho que esse clipe só constatou a importância de usar as nadadeiras. Dá para ver exatamente o resultado de nadar com sapatos ao invés das nadadeiras. Se tivéssemos que pular e não houvesse tanta natação, eu escolheria uma que tivesse muita flexibilidade para que eu pudesse usá-la ao sair do avião. Agora, se eu tivesse que usar o que eles estão usando, com certeza eu iria me arrastando pelo chão. Acho que seria mais fácil e muito mais eficiente. É para esta situação que você precisa da faca. Mas eles não estavam mergulhando, então não tinham a faca de mergulho. Eles tinham um monte de armas, mas não se preocuparam em comprar uma simples faca. Eu acho que eu vou dar 3. Não chegaria nem no 3, mas eu vou relevar dessa vez. I found door number 3. I'm taking it. Esse filme aí é um clássico. Ele saltou ali de um porta-aviões e essa altura é basicamente de 15 a 18 metros. Está tudo certo, até porque é uma altura que dá para sobreviver.
Nós navegamos com o que chamamos de sistema de orientação e localização. O mais interessante é que havia 3 itens que adorávamos ficar olhando por horas e horas. O primeiro, evidentemente, era a bússola. O segundo item era um medidor de profundidade. E por último, um simples cronômetro. Era só isso. Mergulhamos em duplas, mas apenas uma pessoa usa o sistema de orientação. Portanto, alguém fica de fora super entediado, pensando na vida, e achando que o mergulho está demorando uma eternidade. Quando eu era esse cara, eu simplesmente ficava nadando ali por cima da minha dupla, e olhando para o sistema de orientação e localização para ver se o tédio passava. Eu ficava ali olhando os números. Can you see gates in the water? Sir, it's the Hudson. Nothing is visible. Toda essa gente olhando de cima, conseguiria ver pelo menos as bolhas. Neste caso, o circuito fechado seria melhor do que o aberto, porque de qualquer forma, toda vez que ele exala, as bolhas necessariamente vão subir. Na verdade, é muito fácil acompanhar de cima o progresso dos mergulhadores quando estão em circuito aberto. No aberto, dá para ver as bolhas. No fechado você já é mais imperceptível. Esse último é um sistema fechado que só permite que o gás flua em uma direção, até porque você não ia querer gás indo e voltando, então ele passa por um purificador químico que retira o dióxido de carbono. Essa cena é totalmente possível, mas se quiser fazer e não ser visto, eu diria que o circuito fechado é a melhor opção nesse caso. Eu acho que eu daria nota 7. Conserve your gas supply. Speak only when necessary. A comunicação é sempre por rádio, sem chance de uma conexão Bluetooth, mas eu não tenho experiência com isso. Na verdade, não teria ninguém com quem você estaria falando em um momento como este. Nos mergulhos que realizávamos, nós fazíamos sinais com as mãos, ou no máximo teríamos um lápis de cera e um pedaço de plástico para escrever. Fora isso, dávamos alguns apertos, beliscões e balbuciávamos. É surpreendente a capacidade que temos de decifrar a outra pessoa. É possível quase que manter uma conversa. Devagar, é claro, até porque se algo der errado, basta ir até a superfície, tirar o equipamento da boca e falar com o seu companheiro. Depois é só mergulhar. Sim, tubarões também gostam de explorar. Quando algo estranho tocava em mim, eu sempre me apegava ao seguinte: o que os olhos não veem, o coração não sente. Às vezes essas coisas aconteciam durante a noite. Se eu sentia algo, imediatamente o meu pensamento era: não, eu não vou olhar nada. Isso com toda certeza não aconteceu. Provavelmente era um leão marinho, pode ter sido um golfinho ou até um tubarão, mas eu não sei por que não olhei. Eu diria que tudo o que eles fizeram nessa cena é possível sim. Eles podem não ter tido o equipamento adequado, mas eu daria nota 7. Entrar nesse tipo de caverna é uma coisa que requer equipamentos diferentes e materiais mais específicos. Até porque, essa é uma atividade de altíssimo risco e pode gerar muitas complicações. Prefiro evitar. Eles decidiram que iam dividir, que é basicamente compartilhar um regulador entre 2 pessoas. Se você vai fazer isso, não dá pra ficar ali respirando até o oxigênio acabar. Se você reparar, eles estavam ficando exatamente no mesmo lugar. Vocês podem ficar ali respirando e depois morrerem juntos, ou podem compartilhar oxigênio e já começar a fazer algo para dar o fora dali. Compartilhar o equipamento pode ser exatamente como foi mostrado aí nessa cena. A capacidade de prender a respiração varia muito de pessoa para pessoa. Então, quando o regulador está na sua boca, ou a máscara está em seu rosto, você se sente muito melhor. Já a pessoa que está prendendo a respiração, está vendo você respirar e desejando aquele oxigênio da sua máscara. Logo, isso pode virar briga, mas é preciso trabalhar juntos. O procedimento deve ser seguido independentemente de você estar assustado, com frio, molhado, cansado ou todas as anteriores. As pessoas podem se envolver de uma maneira muito emocional nessas situações, mas o que se deve fazer é trabalhar em equipe e de uma forma ordenada para sair daquela conjuntura. Esse seria um dos piores cenários para uma situação dessas. É desesperador. Não gostaria de estar nessa situação. Vou dar a nota 7. Se gostou deste vídeo e quer ver mais, se inscreva no canal do Insider.